fazer isso abertamente, eles farão em segredo. É isso que um jesuíta jura. Esta é a famosa Universidade Pontifícia Gregoriana aqui em Roma, a mais prestigiosa universidade católica do mundo. Os jesuítas, em todas as suas sedes, têm essas figuras nas cavernas. Agora, no paganismo, todas as deidades saem de cavernas e têm as letras IHS, que realmente significam Isis, Horas, Set, isto é, a trindade egípcia. Claro que eles dizem que significa Jesus Hominum Salvator, Jesus o Salvador dos homens. Mas não, significa IHS. E seu símbolo é o triângulo com o olho que vê tudo, representando essa divindade. Eles também usam o pilar, ou a estela, se você prefere. Eles têm o símbolo com o triângulo e o olho. O círculo interior, que é também o símbolo usado no movimento da Nova Era. Nós já vimos que Gary K. diz que a maçonaria controla o movimento da Nova Era e que os jesuítas controlam a maçonaria, ou a criaram. Esta é a Universidade dos Jesuítas em Praga. No alto dela, eles têm Atlas, não Jesus Cristo. Se você for a uma sede jesuíta moderna, eu visitei esta. Às vezes eu sou chique. Ali estou eu, tirando foto, e dentro eles têm uma figura de Cristo. Mas este não é Cristo, é Atlas, segurando o mundo sobre os seus ombros, disfarçado. Eles têm esses símbolos contra a parede ali. Este símbolo é o símbolo de Hermes. Se você tirar a cruz, então você tem o símbolo de Ísis. Temos aqui símbolos pagãos. Esses símbolos estão ali desde que foi construído, etc, etc. Ali simbolismo, Maria. O M é o M maçônico. O triângulo, Réia, a deusa. Aqui está uma igreja na Alemanha, uma catedral. Dentro você vê esse círculo com uma cruz nele. As espadas cruzadas. Tudo usado pela maçonaria. Agora, se voltarmos até a antiga Síria, essa era uma cruz proeminente, uma cruz maltesa, vem do antigo paganismo. Eles têm o símbolo das estrelas aqui, duas estrelas, uma sobre a outra, e duas cruzes, uma sobre a outra. Eles têm o compasso com uma lua, um símbolo com uma estrela nele, que é o símbolo que o Islã usa, por exemplo. Eles têm o calendário solar e a tríplice coroa. Tudo isso é usado pelo papado. As cruzes de cabeça para baixo representam a vitória de Cristo. Martelos e compassos e foices são símbolos que prevalecem no mundo. Ali está Jesus, em pé sobre o crânio e os ossos cruzados, que é o símbolo de Júpiter, o deus Júpiter, que é Lúcifer. De novo, cruzes de cabeça para baixo. Esta é uma catedral muito importante na Alemanha. Se você for lá, você vai encontrar Janos, de duas cabeças. E então você vai ver essa assim chamada estátua de Davi, mas claro que não é Davi. É o deus Pan, porque ele tem a flauta de Pan na mão. E Davi não tinha flauta de Pan. Então eu tentei encontrar o lado negro de Pan, porque há o lado claro e há o lado negro. E eu encontrei, aqui está, esse com cascos, na mesma catedral. Eles escondem o seu simbolismo oculto. E se você entrar e logo na entrada, você descobre isso aqui. Este é o deus Anubis, que não tem nada que ver com o cristianismo. Ali está ele de novo. Mas agora você tem a fênix, que se ergue das próprias cinzas. E você tem o símbolo de Júpiter e um monte de outros símbolos. Aqui e do lado da capela, você tem todos os símbolos do zodíaco, servindo a várias divindades como Marte, Aquário, etc. E a maçaneta é um yin e yang. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Eles usam o símbolo do compasso e Júpiter e o símbolo Quirro e o símbolo PX aqui, que você encontra em virtualmente cada denominação cristã sobre a face da terra, a fênix se levantando das cinzas, o pavão, todos símbolos de Lúcifer. Aqui você tem o PX com um círculo com um ponto nele. E você diz para você mesmo, mas este não é um símbolo cristão? Não, este é um símbolo de Horus.
Isso nada tem que ver com o cristianismo. Vamos perguntar a Albert Mackay, um maçom do grau 33. Ele vai nos dizer o que o símbolo significa. O ponto dentro do círculo é um interessante e importante símbolo da maçonaria. O símbolo é realmente uma alusão linda, mas estranha ao culto ao sol e introduz para nós pela primeira vez essa modificação entre os antigos que adoravam o falos. Então este é um símbolo bastante nojento. Ele tem que ver com os órgãos masculinos. Uau! E nós estamos tirando isso da boca do cavalo. Então, o que significa o PX? Vamos à melhor fonte maçônica do mundo. O livro Morais e Dogma, página 292. E caso você não me creia, eu tirei uma xerox para que você possa vê-lo. Este é o cajado de Osíris. Não existe uma fonte melhor do que esta. Aqui está o mais alto oficial da maçonaria, segundo o rito escocês. Em uma medalha de Constâncio está a inscrição: neste signo vencereis. E então vem algumas outras coisas interessantes. Este é o cajado de Osíris. E aqui está o tal místico e as cruzes e as estrelas de Davi. E então ele usa este aqui também. Um símbolo interessante. Ele diz que as vestimentas dos sacerdotes de Horus estavam cobertas com essas cruzes. Aqui está a cruz maltesa. Lembram que eu mostrei para vocês essa cruz no rei sírio? Agora, quem usa isso em suas vestes? Bem, vamos dar uma olhada. Opa, aqui está. Quem está usando? O Papa está usando. Então, o que ele é? Ele deve ser o sacerdote de Horus. Então, para o mundo exterior, parece cristianismo. Mas para o círculo interior, é ocultismo. No chão da Catedral de Londres, você tem o Triskele, que é um yin-yang tríplice. Bem, o que isso significa? A versão céltica do yin-yang. É isso que é. O Triskele, o mar, amuleto, uma deusa céltica de sabedoria e bruxaria que foi entronizada na Revolução Francesa. Só que ele está perguntando. A deusa da razão, bruxaria, razão, tudo é a mesma deusa. No chão da mesma catedral, você encontra o tal místico. O que o tal místico representa? Vamos perguntar a outro maçom. Ward diz, é o símbolo do lado masculino e criativo da divindade. De novo, uma conotação sexual. O que isso está fazendo no chão de uma catedral? Então, os jesuítas são os herdeiros da religião oculta e eles controlam o mundo através de seus agentes. Eles ficam nos bastidores, criam suborganizações e todo mundo pensa que eles não estão ativos. Mas vamos perguntar a eles mesmos no que eles creem. Aqui está a história dos generais das Sociedades de Jesus. Esses são todos generais, começando com Inácio de Loyola. Estão todos listados aqui. Não temos que falar sobre todos eles. Eles vêm até o presente. Essa lista vai até o general que governa o nosso tempo. Peter Hans Kolvenbach. Um nome bastante alemão. É interessante que os alemães são muito prominentes nisso. Peter Hans Kolvenbach é o cabeça dos jesuítas. O cardeal Ratzinger, outro alemão, é o cabeça da Inquisição. Eles parecem estar bem no controle. E com que ele se parece? Está ele, Peter Hans Kolvenbach. Você está olhando para, provavelmente, um dos homens mais poderosos do mundo hoje, se não o mais poderoso. Ele é o Papa Preto. Aqui você tem esta caverna de Loyola, aqui você tem George W. Bush e o Papa em audiência um com o outro, e eles não fazem nada por acaso. Eles estão exatamente debaixo desta figura que eu mostrei para vocês, onde Loyola recebe sua comissão do Papa. Agora, a cerimônia de investidura e o juramento extremo dos jesuítas em um cartão de catálogo. Aqui está. Você aprendeu a planejar cuidadosamente as sementes da inveja e do ódio entre as comunidades, províncias e estados que estavam em paz e a levá-los às obras de sangue, a envolvê-los em guerras uns com os outros e a criar revoluções e guerras civis nos países que são independentes e prósperos, cultivando as artes e as ciências
dias e desfrutando das bênçãos da paz, a ficar dos lados dos combatentes e agir secretamente em comum com seu irmão jesuíta, que pode estar engajado do outro lado, mas abertamente se opor àquilo que você pode querer, de modo que a igreja possa ser a vencedora no final, nas condições fixadas nos tratados por paz e que os fins justificam os meios. Uau! Isso é a ciência de Hegel. Dois pontos de vista opostos, o pensamento dialético, você faz guerra um com o outro e você os esfrega uns contra os outros até que nada sobra. Isso é chamado tese e antítese. E o conflito resultante traz a síntese. Note que o jesuíta pode estar bem ativo de um lado, mas ele pode também estar muito ativo do outro lado. Então, este é o processo que eles usam para conseguir as coisas. A Guerra dos 30 Anos. Agora, sobre o que foi essa guerra? O objetivo, o alvo, era a guerra se tornasse uma guerra de aniquilação. Além disso, era possível para eles permitir que a paz fosse concluída com países, com governos rebeldes que tinham imposto uma lei que dizia que os jesuítas não mais deveriam mostrar a cara. Vocês sabiam que os jesuítas foram expulsos de virtualmente todos os países, inclusive dos países católicos, porque eles eram tão decisivos? Os reis católicos não podiam expulsá-los. Se um rei católico ousasse expulsar um jesuíta, aquele país era destruído. Católico ou não? E os jesuítas voltaram. Você pode ver isso na sua nota de dólar. Então, a responsabilidade tremenda por essa terrível guerra de 30 anos deve repousar sobre o imperador Ferdinando II e seus professores, governantes e amigos do peito, os filhos de Loyola. Tudo que eu estou dizendo são citações. Do livro Papado, um inimigo da liberdade civil e religiosa. Em 1550, o Papa Júlio III declarou a sua exigência de poder temporal político universal, evidenciada por esta nova moeda que ele cunhou. O seu lema dizia: a nação e o reino que não me servir perecerá. Notem que isto é uma declaração católica romana, que a nação e o reino que não servir ao papado perecerá. O que isso tem que ver com os países protestantes? Será que eles vão ficar em apuros? Sim ou não? Eu digo que sim, eles vão ficar em apuros. Tomás de Aquino, o grande filósofo da Igreja Católica Romana, disse: o Papa, por direito divino, tem poder temporal e espiritual como Rei Supremo do mundo. O Papa de Roma, como cabeça do governo papal, tem soberania absoluta e supremacia sobre todos os governos da terra. Todas essas citações são muito poderosas. Não há nada medíocre nessas citações, e elas vêm das principais fontes. O direito de depor reis é inerente à soberania suprema do Papa, como vice-regentes de Cristo, exercendo domínio sobre as nações. O cardeal Henry Manning, em 1892, era o arcebispo de Westminster. Portanto, ele está no controle de todas as nações do mundo. Agora, é interessante que a Bíblia nos fala que essas palavras foram colocadas na cruz de Cristo. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Você pode ler isso em João 19:19. Mas no crucifixo católico romano estão as palavras INRI escritas. Mas se você olhar no dicionário Webster, significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas no juramento extremo dos jesuítas, significa algo totalmente diferente. Significam Justum necare reges impios, que significa: é justo exterminar ou aniquilar os reis ímpios ou hereges, governadores, governantes. Esse é um ponto interessante. Agora, uma outra coisa que eles querem fazer é destruir o protestantismo. Nós acalentamos no fundo de nossos corações este princípio, que qualquer coisa que não nos unir deve ser destruída. E nós estamos prontos para fazer isso, tão logo nós tenhamos os meios para, com todas as energias, aplicar esses princípios. O protestantismo já está em decadência, está afundando e perecendo. Sim, nosso destino é contribuir para a sua última agonia, marchar contra esse esquema
esqueleto quebrado e espalhar os ossos. Oh, que nós nos apressemos na dissolução com os nossos esforços fortes e unidos. E então eles escreveram: o protestantismo está se tornando decomposto, está caindo aos pedaços. Nós estamos começando a ganhar os seus homens mais importantes. Isso faz parte do plano secreto. Estes são os piores dos católicos, os inquisidores, os jesuítas. Eles são simplesmente o exército romano pela soberania terrestre do mundo no futuro, quando o pontífice de Roma será o imperador. Será como um feudalismo universal e eles serão os mestres. Isso está